essa carta tenha sido escrita por volta do ano 60 ou até o ano 62 depois de Cristo. E nessa ocasião é importante a gente lembrar que Paulo cumpria uma prisão domiciliar em Roma. E essa carta então é dirigida para a igreja, inicialmente para a igreja de Éfeso. Mas os estudiosos dessa carta dizem que ela também pode ser uma carta que poderia ter sido lida por outras igrejas naquele tempo. Embora ela tenha sido uma carta dirigida com intenção para a igreja de Éfeso, ela também tinha um caráter geral. Alguns dos assuntos que o apóstolo Paulo trata nessa carta têm um caráter geral e ela poderia ser lida em qualquer igreja. Eu já preguei algumas vezes aqui, ou várias vezes, sobre textos desse livro. E eu sempre fiz questão de frisar que essa é uma das cartas mais impressionantes do apóstolo Paulo. E é importante que nós entendamos que quando eu faço, por exemplo, essa observação, nós não queremos em nenhum momento desmerecer as outras cartas paulinas, não é? Nós podemos dizer que talvez as cartas de Romanos e a carta do apóstolo Paulo aos Efésios sejam as cartas mais consagradas, as cartas mais lidas, mais pregadas, mas quando nós falamos isso, nós não queremos desmerecer, obviamente, as outras epístolas paulinas, porque nós entendemos que todas os textos paulinos, as cartas paulinas, eles são, obviamente, inspirados por Deus. E eles servem, obviamente, para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Mas é interessante, amados, como alguns teólogos e alguns intérpretes estudiosos da literatura do Novo Testamento, como eles exaltam os escritos de Paulo à igreja de Éfeso. John Stott, por exemplo, que é um teólogo que eu de vez em quando cito para os irmãos, porque eu gosto de consultá-lo, eu creio que o maior teólogo do século passado, de origem anglicana, lá na Inglaterra, ele diz que essa carta é o melhor resumo, ele diz, do Evangelho, das boas novas do cristianismo, mas não apenas das boas novas da fé cristã, mas também das implicações da fé cristã. E Dr. John Stott, ele diz que ninguém lê essa carta em termos devocionais sem ser, de certo modo, impelido ou levado a adorar e exaltar o nome do nosso Deus. E a minha oração, quando estava preparando o esboço da pregação dessa noite, essa série que nós começamos hoje, foi exatamente esse. Primeiro, que Deus falasse com muita profundidade ao meu coração e que eu pudesse adorá-lo por isso. Mas que também a minha oração é que em cada exposição que nós fomos fazendo aqui, a cada domingo, no final a gente tenha esse sentimento, não é? Ser desafiado a adorar a Deus e melhorar a nossa vida espiritual. Estudando essa carta já por várias vezes, eu não tenho dúvidas que o tema central da carta, meus irmãos e minhas irmãs, é demonstrar ou mostrar um projeto tremendo que Deus realizou e que está realizando na história da humanidade. Nós, quando lemos a carta, e eu desafio você a partir, são poucos capítulos, você lê essa carta numa sentada só durante essa semana, leia, faça uma leitura inicial, depois você vai mastigando e talvez lendo a cada semana que a gente vai expondo um capítulo, 2 capítulos e vá remoendo, e você vai concordar com o que eu estou dizendo aqui nesse momento. Paulo tem a intenção exatamente de mostrar que Deus tem um plano tremendo, que Ele tem um plano eterno, que Ele está levando a cabo esse plano, começou esse plano desde a eternidade, nós vamos ver isso nessa noite, e que durante a história da humanidade, a história da igreja também, Deus está levando esse plano a cabo, a um resultado final. E é interessante que
a gente percebe que, embora Deus já tenha enviado Jesus, que é o grande ápice, eu posso dizer, o clímax desse plano, porque nós vamos perceber a importância de Jesus nessa carta, e é importante a gente resgatar, eu tenho falado sobre isso, esse cristocentrismo em nossas pregações, em nossos cultos, em nossa vida. Nós vamos perceber que, embora o Cristo amado já tenha sido enviado e tenha realizado a mais perfeita obra na cruz do Calvário, tenha sido morto, mas ressuscitado e assunto aos céus, e agora ele reina e governa, nós entendemos pela carta que Deus continua levando esse plano a um final glorioso. Então a história da humanidade faz parte de um projeto, de um plano tremendo que Deus está realizando agora através do seu Espírito Santo e agora falando à igreja, através da igreja, que o Dr. John Stott chama de nova sociedade, que foi gerada em Cristo. E é interessante isso, no meio de uma sociedade velha, doentia, pecaminosa, Deus então levanta um povo, levanta uma corporação, levanta a igreja como parte desse projeto. E nós que estamos aqui somos então a Igreja de Jesus e essa nova sociedade que faz parte desse projeto todo que Deus está realizando na história da humanidade. E é importante, irmãos, nós entendermos então que a partir do que eu estou falando agora, desse plano eterno de Deus, revelado acima de tudo na pessoa de Jesus Cristo, mas que continua agora na atual dispensação, na atual era, através da ação do Espírito Santo de Deus na vida, principalmente da igreja, e atuando também na esfera do mundo. É importante a gente então lembrar que isso combina então, aqui na Escritura, Paulo vai mostrar isso, com a doutrina profunda a respeito da ação de Cristo, mas também, eu não tenho dúvida também do que eu vou afirmar agora, e aqueles estudiosos e comentaristas falam acerca dessa carta, mas também combina com a ética cristã. É por isso que essa é uma das cartas mais éticas que o apóstolo Paulo escreveu. Ora, se nós entendemos que ele mostra esse plano redentor de Deus desde a eternidade, e que foi, acima de tudo, teve o seu clímax, podemos dizer assim, já na humanidade, com o primeiro advento do Messias, com o primeiro advento de Cristo, quando veio à terra e morreu por toda a humanidade na cruz do Calvário, foi enterrado, ressuscitou, está vivo e reina. Então isso ainda continua, mas também combina essa doutrina, como eu disse a vocês, com a ética, porque aqueles então que foram salvos e que estão sendo salvos pela graça de Deus e que estão sendo trazidos dessa velha sociedade para essa nova sociedade que está aqui, a cada um deles é exigido então um proceder e um comportamento ético que se alinhe, de certo modo, com os ensinamentos de Jesus Cristo. E nós vamos percebendo isso, irmãos, em toda a carta. Quando eu estava meditando, e sempre faço isso quando estou lendo a Escritura Sagrada, não faço tanto quando eu me deparo com o texto do Novo Testamento, mas faço isso mais quando estou meditando sobre um texto do Antigo Testamento, é a relevância, a importância ou a contemporaneidade do texto que nós estamos lendo. Porque alguém pode perguntar, irmão, sempre que nós lemos um texto, queremos expor um texto, qual é a relevância disso para os nossos dias? Eu penso que isso é muito importante, a gente começar refletindo sobre isso. E uma das coisas que eu tenho orado a Deus, irmãos, é que eu não chegue aqui no domingo à noite, domingo após domingo, mediante a graça do Senhor, e traga apenas conhecimentos doutrinários e teológicos e bíblicos para os irmãos, e a gente diga assim, cara, isso é muito legal, isso é muito bonito, que coisa linda, olha que conceito, tal e tal, mas o que isso significa para nós? Qual a aplicabilidade desse conceito que nós estamos estudando, que nós estamos tentando discorrer para a nossa vida prática? Eu não falo de pragmatismo do texto,
mas eu falo das aplicações práticas para a nossa vida. Eu tenho que sair daqui nessa noite, ou a cada noite que eu chego aqui, ouvindo uma exposição, ouvindo uma pregação e sendo desafiado com alguma coisa. Alguma coisa tem que mexer comigo. Alguma coisa tem que falar o meu coração. Eu tenho que tomar algumas posições. Eu tenho que tomar algumas atitudes. Porque não é meramente uma lição teórica que a gente fique encantado com a beleza teológica ou doutrinária e a gente vai para casa apenas com um conceito na cabeça. Mas qual é a relevância disso para nós? Ora, eu disse para os irmãos que o tema principal dessa carta é esse projeto salvífico de Deus, redentor de Deus, que foi levado a cabo e é levado a cabo ainda através da pessoa de Jesus. Nós chamamos isso de redenção. Paulo falou aqui nesse texto que nós somos redimidos por Ele. Redenção é libertação, é absolvição de culpa. Isso tem a ver com salvação, a principal doutrina da Escritura Sagrada. Ou seja, Paulo está falando da principal doutrina da Escritura Sagrada, que é salvação. E qual é a relevância disso para nós hoje? Você pode pensar, mas eu já sou salvo, aleluia, glória a Deus, mas você não pode ser egoísta, de dizer eu sou salvo agora, Deus escreveu meu nome no livro da vida, eu agora vou para o céu e está tudo muito bem. Não é isso, irmãos. Seríamos egoístas se pensássemos assim. O que eu tenho que pensar é que eu sou um agente da pregação de Deus, desse evangelho. Então, se eu sei que somente Jesus Cristo pode redimir, somente Jesus Cristo salva, eu preciso proclamar essa verdade para as outras pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. Isso traz para nós uma responsabilidade muito grande. E nós poderíamos, a partir de hoje ou amanhã, dizer assim, olha, eu vi que só Jesus Cristo salva, esse meu amigo de trabalho, esse meu amigo de faculdade, esse meu cliente, sei lá, esse meu parente, eu preciso falar para ele acerca de Jesus. Então há uma implicação para nós. A segunda coisa que nós podemos ver, que eu falei, foi de ética. E nós vamos estudar aqui sobre ética e pregar sobre ética. E muitas vezes nós confundimos a ética cristã com moralismo cristão. E muitas vezes com farisaísmo. Não é isso, irmãos. É porque aqueles que são salvos pela graça de Deus, que somos nós que estamos aqui nessa noite, nós agora somos trazidos para dentro da igreja. Nós vamos falar sobre isso nessa noite também. E para todos nós é requerido, é exigido determinados tipos de comportamentos e atitudes, porque agora nós somos novas criaturas, aleluia, porque agora nós tivemos os nossos pecados perdoados, porque agora, e usando Romanos, o pecado não me domina mais, eu não sou mais escravo do pecado, eu fui feito servo da justiça, aleluia, eu agora tenho que me portar e andar como filho de Deus. Isso é ética, não tem nada a ver com moralismo, mas com ética. E então eu compreendo, a partir daí, que eu não posso viver uma vida como eu vivia no passado. Paulo deixa muito claro isso em outra carta. Ele disse, aquele que mente, não minta mais. Aquele que rouba, não roube mais. Porque vocês agora são filhos de Deus. E as pessoas estão olhando a cada um de nós, irmãos. Ou não? O que nós fazemos, Carol, como nós agimos. E a pessoa diz logo assim, ó, e o crente aí, ó. Não é, irmãos? Então nós precisamos compreender isso. Essa carta é relevante, porque ela trata sobre a salvação e sobre a ética. Mas, irmãos, eu comecei a pensar na sessão dessa noite. E a sessão dessa noite eu comecei a pensar que tema seria apropriado para que nós pudéssemos expor essa sessão nessa noite. Que tema seria? E o tema que eu pensei foi sobre as bênçãos, e inclusive, pelo menos a minha tradução, eu creio que algumas traduções de vocês aí devem ter as bênçãos espirituais em Cristo. A sua está assim, se você está com a Bíblia aberta, é assim que está. Não é? As bênçãos espirituais. Mas isso não é porque o tradutor colocou isso daí, simplesmente.
Mas quando nós lemos o verso número 3, quando o apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos abençoou com bênçãos, todas bênçãos espirituais. Então, nós percebemos que o tema principal dessa sessão são as bênçãos espirituais. E eu estava pensando sobre essa questão de bênçãos espirituais, irmãos, que é muito claro nesse texto. Eu entendo que isso é um assunto complexo nos nossos dias, Sara. Por quê? Porque nós entendemos que há como um desvio hoje na mentalidade de alguns crentes. Esses dias agora, recente, eu estava entrevistando os pastores e as esposas dos pastores para a nossa assembleia. E uma das esposas de pastor, abrindo o coração, por determinada luta que está enfrentando na igreja, ela disse: pastor Alcimar, as pessoas querem as bênçãos, mas não querem o Senhor doador das bênçãos. E eu entendi o desabafo daquela irmã, porque exatamente o desabafo dela é que as pessoas só querem os benefícios que Deus pode fazer por nós e faz por nós, mas que não se envolve com a obra de Deus, que não se envolve com a igreja. Pelo contrário, segundo ela nos falou, só dão trabalho. E nós entendemos, irmãos, que essa é uma grande realidade. As pessoas muitas vezes estão interessadas nas bênçãos de Deus, e é interessante que isso geralmente, hoje, bênção, pode acreditar, na minha visão, isso geralmente remete a bênçãos materiais. As pessoas não falam de bênçãos espirituais, mas de bênçãos materiais. E principalmente, irmãos, com essas novas doutrinas que têm surgido no meio evangélico, desde a década de 60 para cá, cada vez mais as pessoas, nas mais diversas comunidades de fé cristãs, elas são levadas a compreenderem que existe bênção na sua vida quando Deus começa a doar as coisas para você. Quando você é muito bem sucedido. Se você não for muito bem sucedido, então você não é um abençoado, nem é uma abençoada. Ou seja, na mentalidade do cristianismo evangélico brasileiro, nos nossos dias, bênção está muito mais relacionado à questão, amados, de bênçãos materiais. E eu não tenho dúvida que isso, acima de tudo, acontece no nosso meio, porque nós vivemos numa cultura, e eu acho que você vai concordar comigo, profundamente materialista. A cultura que nós vivemos, além de materialista, ela é uma cultura hedonista, que só pensa no prazer, que só pensa nas coisas boas. Além de hedonista, para acabar de torar o negócio, ela é também narcisista. Então, irmão, se nós temos uma cultura decaída, que estimula ao materialismo, ao prazer, ao hedonismo, ao narcisismo, se nós não tivermos cuidado, amigo velho, amiga velha, nós vamos entrar nesse barco. Mas Paulo não está falando de bênçãos materiais. E vou ousar dizer que em toda a literatura paulina, eu nunca vi Paulo falar que estava feliz, pleno em Deus, porque Deus lhe deu alguma coisa material. Absolutamente. Eu desafio você a achar alguma coisa nesse sentido. Inclusive, eu desafio você a achar na própria literatura do Antigo Testamento. Não. O conceito de prosperidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento não tem nada a ver com esse conceito de prosperidade que nos foi trazido teologicamente a partir da segunda metade do século passado. Paulo não fala nesse sentido. Paulo não foca em bens materiais. Paulo não foca em coisas que dão prazer humano, físico. O foco de Paulo, e nós lemos no verso 3, são as bênçãos, e eles chamam
de bênçãos espirituais. São grandes benefícios que Deus, por sua imensa graça e misericórdia, fez em favor de míseros pecadores que somos nós. E nessa noite, irmãos, com brevidade, eu gostaria de trazer pelo menos uma luz, de 3 dessas bênçãos aqui. A primeira dessas bênçãos se localiza entre os versos 4 e o verso 6. Eu vou ler apenas o verso de número 4. Se você puder colocar aí, por favor, para a gente ler junto aqui o verso 4. Que eu queria que vocês estivessem participando comigo da exposição. Vamos lá? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, amados, nós podemos dizer então que a grande bênção que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para nós é uma bênção que se localiza historicamente no passado. É interessante isso, eu queria chamar a atenção inclusive de você, que as 3 bênçãos que eu vou falar, ela remete aos 3 tempos que nós vivemos: o pretérito, o passado, o presente e o futuro. Você vai perceber comigo aqui, eu espero que eu tenha êxito em lhe mostrar isso, de modo que você e eu compreendamos, que isso está muito claro no texto. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz que antes da fundação do mundo, ele, ou seja, Deus, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então nós entendemos, a partir da literatura paulina, que num tempo eterno, é interessante que às vezes quando a gente está dando aula de teologia, muitos crentes, alunos às vezes, entendem a eternidade somente para o futuro. Mas quando nós estudamos teologia bíblica, nós entendemos que a eternidade não leva-nos apenas a uma eternidade futura, mas a uma eternidade passada. Porque nós estamos falando aqui de algo passado, antes da fundação do mundo, ou seja, o mundo nem era criado, mas Deus, na sua bondade, misericórdia e soberania, Ele tinha um propósito, nós podemos dizer, em sua mente, e esse propósito que Deus tinha em sua mente, conforme a literatura do Novo Testamento, dessa aqui e de outras, tinha a ver com a pessoa maravilhosa do seu Filho, que é Jesus Cristo, que haveria de ser o Redentor da humanidade. Por isso que a Escritura diz que o Messias ou o Cordeiro já estava imolado antes da fundação dos séculos, de todas as coisas. Irmãos, isso pode gerar uma confusão na gente maior do mundo, Porque não quero dar aula de teologia, irmãos, por favor, fica um negócio denso aqui demais para nós. Mas é preciso que a gente compreenda que o tempo existe na nossa consciência. Quando nós estudamos teologia, nós dizemos que Deus é atemporal. Deus está fora do tempo. Deus está fora do tempo. O tempo para Deus é kairos, o tempo para nós é cronos. Daqui a pouco eu tenho que terminar, 20 horas eu tenho que concluir a pregação, a gente ir para casa. Amanhã você vai acordar de 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, não sei, tal, essa coisa toda, porque é cronos, a gente vai marcando. Mas para Deus não. Deus não é assim. Mas no trato da humanidade a gente entende essa perspectiva de relacionamento de Deus com sua criatura moral, que somos nós. Então, num tempo lá da eternidade, Deus já idealizou, Ele tinha um propósito, e esse propósito seria levado a cabo através do seu Filho, Jesus Cristo, o grande eleito de Deus, que haveria de ser o Redentor da humanidade. Mas esse plano, eu queria que você entendesse isso, esse propósito, esse plano eterno de Deus, tinha a ver também comigo e com você. Porque nesse plano eterno de Deus, a partir de Jesus Cristo, nós haveríamos de sermos feitos filhos de Deus, aleluia. E é por isso que a gente está aqui nessa noite, porque nós somos feitos filhos de Deus.
E isso é algo que estava na mente de Deus desde a eternidade. Louvado seja o seu nome. E é interessante, irmãos, por favor, compreendam. Nós estamos nos deparando com uma das doutrinas mais discutidas no meio teológico. Eu estava ouvindo uma pregação que eu preguei umas semanas atrás, não, acho que foi semanas atrás, foi meses atrás, que um rapaz, o sobrinho da Denise, fez um corte e publicou no Instagram, e eu falava sobre essa questão da eleição. E na pregação eu dizia que tinha uma pessoa aqui na nossa igreja, que ele veio, era de outra tradição teológica, e ele chegou para mim assim, disse: eu não sei como é que o senhor fica numa igreja que não crê na eleição. Eu falei: meu amigo, você não conhece a doutrina nazarena, você está falando nisso, né? Os nazarenos creem em eleição. Nós somos wesleyanos, e os wesleyanos creem em eleição. Eu não creio em eleição como você crê. Há divergência do meu ponto de vista para o seu ponto de vista. Agora não diga que eu não creio, porque nós cremos em eleição. Não tem como dizer que a eleição não é algo doutrinário e bíblico, porque nós estamos diante de um texto que Paulo está dizendo que Deus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Deus nos escolheu. Amém, irmãos? Alguns vão dizer assim: o pastor Alcimar virou calvinista. Não sei se tem algum calvinista no nosso meio, já deve estar muito feliz. Eu quero dizer a você que eu não creio como os calvinistas creem, irmãos. Amo os meus irmãos, embora alguns deles não nos amem. Isso foi forte agora, eu precisava dizer isso, irmão. Porque alguns deles não nos consideram irmãos. Mas eu os amo. Toda a minha família e a família de Denise e João Pessoa são calvinistas, são presbiterianos. Eu tenho amigos pastores. Mas eu não creio como eles creem. Mas isso não me torna inimigo ou adversário dos meus irmãos. Eu tenho dito para os jovens da nossa igreja aqui: vocês precisam conhecer outras cosmovisões teológicas. E vocês precisam conhecer a sua doutrina. E vocês precisam conhecer a doutrina nazarena. Nós cremos em eleição. Nós não cremos como os outros creem, mas nós cremos. Nós cremos na eleição com base na presciência de Deus, conforme 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Ou Romanos capítulo 8, verso 28. Aqueles a quem Deus escolheu, Ele predestinou para serem feitos seus filhos. O apóstolo Pedro diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Eu não quero transformar essa pregação numa aula teológica. Se você quer conversar teologia, você procure o pastor Ricardo depois, ou o pastor Marcelo. Eles vão dar uma aula tremenda de teologia para vocês, e vocês estarão aptos. Mas nós precisamos compreender, amados, que nós somos eleitos. Alguns nazarenos, inclusive, creem, e eu sou muito inclinado a uma eleição, tenho estudado essa eleição, chamada de eleição corporativa, porque inclusive, eu não creio que Paulo esteja falando aqui de eleição individual, nesse texto. Eu penso que Paulo, como escreve para uma igreja, ele está dizendo: vocês que são a igreja, vocês foram escolhidos por Deus. Isso se chama eleição corporativa. Depois, qualquer dia desse, a gente tem uma aula aqui sobre eleição corporativa. Mas nós não podemos dizer que nós não fomos escolhidos por Deus, irmãos. O texto é claro. Agora, em relação à eleição, eu queria trazer 3 coisas muito rapidamente para os irmãos, para nós meditarmos nessa noite. A primeira coisa é que a doutrina da eleição, ela não é uma especulação humana, mas é uma revelação divina. É preciso que eu diga nessa noite que a eleição não é invenção de Calvino, nem de Armínio, nem de Wesley. A eleição é algo que está na palavra de Deus, irmãos. A Escritura é clara quando diz que Deus escolheu Israel entre as muitas nações, e Deus escolheu aquela nação para ser o seu povo, o seu reino de sacerdotes, nação exclusiva, aleluia. E nós então fazemos uma releitura agora, lá na carta do apóstolo Pedro, capítulo 1,
capítulo 2, verso 9, quando Pedro vai dizer para a igreja: vocês são raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia. Isso é o que, irmãos? A igreja, somos nós. Deus nos elegeu, aleluia. Deus nos escolheu, Ele escolheu a igreja, é Deus. Eleição não é invenção de nenhum homem, nenhuma mulher, irmãos. A segunda coisa em relação à eleição, escute bem, irmãos, a eleição, ou a doutrina da eleição, é um incentivo à santidade e não permissividade para o pecado. Preciso que a gente compreenda isso. Paulo diz claramente no texto que Deus nos escolheu nele, mas ele diz qual é o alvo, o objetivo: para sermos santos e irrepreensíveis. Eu me chatei, eu acho que eu vou ficar um velho chato, irmão. Eu já estou ficando já. As minhas filhas o tempo todo ali ficam: painho, tenha filtro, painho, tenha filtro. Mas, irmãos, às vezes eu fico irritado quando eu vejo pessoas dizer assim: John Wesley inventou essa doutrina de santidade. Irmãos, que John Wesley inventou a doutrina de santidade? Paulo está dizendo claramente que nós fomos escolhidos nele para sermos santos e irrepreensíveis, irmãos. É a Escritura que está dizendo. Então eu posso entender que a eleição não me coloca numa situação e numa posição de status, e eu posso pensar assim: como eu sou eleito, eu posso levar a vida do jeito que eu quiser. Não! Olha que responsabilidade, que peso está sobre nós por causa da eleição. A eleição não me dá direito de fazer o que eu quero, mentir, sonegar, sei lá, fazer qualquer coisa errada. Não, eu sou eleito, eu sou um eleito, eu posso fazer. Não é isso que a Escritura está dizendo. A Escritura está dizendo: você foi eleito para você ser santo e irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, irmãos, para finalizar essa questão da eleição, a doutrina da eleição é um estímulo à humildade. E não é um motivo para a gente se orgulhar. É interessante isso. Porque nós não fomos escolhidos por causa da nossa bondade. Nós não fomos escolhidos por causa da nossa justiça. Nós não fomos escolhidos por causa da nossa ética, da nossa moral. Nós somos escolhidos, irmãos, por causa do amor, da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Ninguém está aqui nessa noite porque escolheu a Deus. A gente não ia escolher a Deus. Nós estamos aqui nessa noite porque a graça tocou no nosso coração. Ele nos amou primeiro, como diz a palavra, querido e querida. E aí a gente pode responder em graça, em fé, em crença a Ele. É por isso que a gente está aqui nessa noite. Então, a doutrina da eleição, ela nos humilha para que a gente compreenda que não foi nada a partir de nós, mas tudo começou a partir de Deus, louvado seja o seu nome. Então deve gerar em nós quebrantamento, deve gerar em nós humildade, e não arrogância, sair batendo no peito aí. Em segundo lugar, Paulo fala sobre uma outra bênção. Se a bênção da eleição, que nós vimos agora, é uma bênção passada, Paulo fala agora sobre uma bênção presente. E essa bênção presente está entre o verso número 5 e o verso 8. Mas eu vou ler apenas o verso 5, quando ele diz, eu vou pegar o final do verso 4, porque ele diz assim: em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, e por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, Paulo está dizendo agora que há uma bênção presente.
E a bênção presente que nós nos deparamos, irmãos, para mim, uma das bênçãos mais maravilhosas que Deus traz para a nossa vida, que é a bênção da adoção. Perceba que o apóstolo Paulo diz que ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. John Stott diz que esse é o grande propósito de Deus, nos fazer seus filhos por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Aleluia! E nós podemos dizer, irmãos, preste atenção aqui, começou a chover agora, que isso nos traz grandes benefícios. Quando nós falamos que nós somos adotados por Deus, que nós somos filhos de Deus, que Deus é nosso Pai, a gente começa a perceber aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2 dessa carta. Porque nós andávamos segundo o curso do mundo, nós éramos chamados de filhos da ira, nós andávamos em desobediência, nós fazíamos a vontade da carne e a vontade do inimigo, nós caminhávamos a passos largos para o inferno, meus irmãos e minhas irmãs. Era ou não era? Todos nós que estamos aqui nessa noite. Ah, pastor, mas eu era religioso. Não salva. Eu era gente boa. Não importa. Todos nós éramos... Eu ia dizer uma palavra aqui, modão. Todos nós estávamos longe de Deus. Domingo passado eu preguei numa igreja lá em Nova Iguaçu, igreja central de Nova Iguaçu. Era culto de ceia e a mensagem foi Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito. E o tema era: por que Jesus é o sumo sacerdote perfeito? Baseado em Hebreus capítulo 7. E um dos temas da pregação foi Jesus, um dos pontos, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque ele salva pecadores de todo o pecado. Aleluia! Aí eu comecei a dizer, os irmãos lá do Rio de Janeiro, obviamente estranharam a minha linguagem nordestina, porque eu falei assim para a igreja: eu imagino o quanto de tranqueira tinha aqui. Tranqueira. O quanto de nó cego tinha aqui. Aí saí dizendo, os irmãos riam. Eu disse: eu creio que essa história de alguns que estão aqui, uns piores, outros mais ou menos, mas tudo debaixo da ira de Deus, tudo sujeito ao pecado. Mas Deus, com sua graça, mandou Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus perdoou os nossos pecados e nos deu nova vida. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele nos fez assentar nos mais altos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no final do culto, Carol, chegou um senhor para falar comigo. Aí ele disse assim: pastor, tudo aquilo de mal que o senhor falou era a minha vida. Pior. E o cara chegou emocionado. Era pior, pastor. Mas Jesus transformou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Paulo está dizendo aqui que agora ele nos predestinou para sermos adotados como filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, querido, eu fico pensando, amados, que privilégios que nós temos com a bênção da adoção. Porque agora, como filho de Deus, escute bem, nós temos livre acesso à presença do nosso Pai. Nós podemos contar com o cuidado divino. Nós podemos contar com a sua divina
direção e o seu divino amor. Sabe, irmãos, de vez em quando eu estou meditando um texto como esse, eu começo a pensar: meu Deus, que honra, que privilégio. Eu não sou meramente uma criatura, eu não sou meramente um número de registro, eu não sou meramente um nome no rol de membresia. Eu fui feito filho de Deus. Eu tenho um Pai celestial. Isso é uma grande bênção e uma grande dádiva de Deus. Louvado seja o seu nome. Nós somos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, competir com a chuva aqui é complicado. Esperem um minutinho para ver se ela dá uma... Está aumentando. Vocês conseguem me ouvir? Vocês aí? Vocês conseguem ouvir? Nós falamos de uma bênção passada, a nossa eleição. Nós falamos de uma bênção presente, a nossa adoção. Mas Paulo fala de uma outra bênção, de uma bênção futura. Eu chamo de bênção da redenção final. Veja o que o apóstolo Paulo vai colocar, queridos e queridas, a partir do verso de número 10. Ele diz, no verso 9: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. Verso 10 e verso 11. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Percebemos claramente que a linguagem paulina, ela se modifica. Ela sai de um tempo presente, de sermos feitos agora filho de Deus, para uma realidade futura. Algo que ainda haverá de suceder, de acontecer. Teologicamente, geralmente, nós falamos que vivemos hoje naquilo que é chamado de tensão escatológica. Nós somos a geração do já e do ainda não. Já, porque Cristo já realizou uma obra em nós, por isso estamos aqui nessa noite. Cristo já reina soberano nos céus, aleluia. Mas nós sabemos que as coisas ainda não terminaram, as coisas ainda não encerraram. Pela Escritura Sagrada nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que coisas ainda irão ocorrer, haverão de acontecer. É importante que nós entendamos, irmãos, eu costumo dizer que a história não é cíclica. A história, a partir da visão de Deus,
ela é linear. A história caminha para um final glorioso. A história não é desprovida de significado, nem é de propósito. Nós podemos olhar agora o que está acontecendo em termos de história, de geopolítica, e a gente pode até, de certo modo, pensar como é que isso vai terminar, como é que as coisas irão acontecer. Cada dia surge uma novidade na esfera da geopolítica, e a gente fica, e agora? E agora? E agora? Mas a doutrina bíblica diz que Deus comanda a história, irmãos, e Ele está levando a história para um final glorioso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo deixa claro que um dia, escute bem, todas as coisas irão convergir para Cristo. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Aumente sua fé, mesmo diante de tudo que está acontecendo, creia. Deus é soberano, Ele está no comando da história, aleluia, e tudo vai terminar convergindo para Ele, é o que diz a palavra de Deus, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Jesus é vencedor, e um dia Ele vai voltar. Irmãos, eu vou dizer duas coisas aqui. Primeiro, é que eu acho que o relógio da humanidade está vivendo os seus últimos momentos, porque os sinais escatológicos, eles estão se cumprindo cabalmente. Eu creio que não falta muita coisa não. Nós estamos, vivendo o último momento da história da humanidade. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você. A segunda coisa que eu queria dizer para você é que devemos nos preparar para a volta de Jesus. Eu soube que a semana passada o pastor Marcelo pregou um sermão sobre a volta de Jesus. Nós precisamos pregar mais sobre a volta de Jesus. Nós precisamos, como igreja, nos preparar acerca da volta de Jesus, porque a palavra diz que Ele virá como ladrão da noite. A gente sabe das parábolas de advertência, quando Jesus fala no capítulo 24 de Mateus sobre a sua vinda. Logo em seguida Ele começa a falar, advertir aos seus discípulos, e uma das parábolas, vocês devem lembrar, é a parábola das 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes. Aquelas nécias não vigiaram, não tinham azeite suficiente, acabou o fogo, acabou a iluminação. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos momentos da história da humanidade. Eu e você devemos nos preparar, e a nossa oração deve ser: Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Eu tenho orado assim, amados, diante de tudo que nós vemos do mundo. A minha oração tem sido: ó Deus, apressa a vinda de Jesus Cristo. E aí deixa eu dizer uma coisa para você: nós estamos sim inseridos nesse final glorioso. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus me garante e te garante que nós iremos reinar com Cristo. Louvado seja o Senhor. E nós podemos dizer que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu tenho ensinado aqui sempre: o melhor de Deus não é o carro do ano, não é um trabalho novo, não é terminar teu curso, teu mestrado, doutorado, não é conseguir uma casa nova, não é passar no concurso. Esse não é o melhor de Deus. O melhor de Deus que está por vir é estarmos diante dele por toda a eternidade, aleluia, sem pecado, sem dor, sem lágrima, sem sofrimento, longe de todas as mazelas que nós carregamos hoje em nossos dias, em nossa vida. Há um futuro glorioso para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero terminar com 5 aplicações nessa noite. 5 aplicações do que nós falamos aqui. A primeira aplicação é:
devemos viver em santidade como reflexo da eleição divina. Nós fomos eleitos para vivermos santos e irrepreensíveis. A nossa vida deve glorificar a Deus em nossas ações, atitudes, pensamentos e comportamentos. Em segundo lugar, nós devemos valorizar a adoção como filhos de Deus. É uma bênção para nós sermos adotados por Deus, desfrutar do cuidado de Deus, desfrutar da direção de Deus, desfrutar do amor de Deus, saber que Ele cuida de nós. Mas, irmãos, nós também devemos entender que há também da nossa parte responsabilidades como filhos de Deus. Em terceiro lugar, devemos manter firme a esperança da redenção final. Não se envolva com as coisas deste mundo, não se envolva com as coisas desse século, não se deixe fascinar e seduzir pelas coisas dessa geração e dessa cultura. Não se venda, não coloque sua esperança em coisas temporais, passageiras. Coloque sua esperança no futuro glorioso que Deus tem preparado para todos nós. Em quarto lugar, compartilhemos as bênçãos espirituais que nós recebemos com outras pessoas. Eu comecei falando nisso. Nós falamos nessa noite, amados e amadas, que nós somos eleitos por Deus, adotados por Deus, que vamos usufruir de uma redenção final por toda a eternidade. Mas não devemos ser egoístas e guardar isso apenas para nós. Nós precisamos divulgar essa boa notícia, essa notícia de esperança para outras pessoas que estão à nossa volta. Finalmente, amados e amadas, devemos cultivar um coração grato, um coração de adorador. Como eu disse a vocês, eu penso que passagens como essa devem gerar em nós um coração de adoração. Eu queria te convidar a ficar de pé, por gentileza. Eu não preparei nenhum hino com o pastor Marcelo, mas eu gostaria que a gente orasse. E eu gostaria que você nessa noite, aí onde você está, você agradecesse a Deus, porque você foi escolhido por Deus, porque você foi adotado por Deus, porque há um futuro glorioso que nos espera, que nos aguarda. Pai amado, Pai querido, nós queremos exaltar e bendizer o Teu nome nessa noite. Nós queremos, ó Deus, render graças, glorificar e exaltar o Teu nome. Porque, ó Deus, nós estamos aqui nessa noite por causa da Tua graça, por causa da Tua misericórdia, por causa do Teu amor. Ó Deus amado, Deus querido, nessa noite, Deus, nós vimos pela Escritura que nós somos escolhidos pelo Senhor. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, obrigado, Senhor, por ter nos amado primeiro, por ter olhado para nós mesmo na condição de miseráveis pecadores, longe do Senhor, mas o Senhor nos amou. Ó Deus, que a eleição, ó Deus, não gere arrogância em nós, mas gere em nós um coração quebrantado, um coração humilde. Ó Deus, que gere em nós não arrogância, não gere em nós vontade de pecar, por nos achar pessoas melhores do que as outras. Não, Senhor, gere em nós quebrantamento, humildade, Senhor, em nome de Jesus. Nós também vimos nessa noite, Deus amado, Deus querido, que nós fomos adotados pelo Senhor. Que privilégio para mim, que privilégio para os meus irmãos, saber que nós não somos meras criaturas, nós somos filhos de Deus. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Que nessa noite, Senhor, possamos sentir o Teu cuidado,
Que nessa noite, Senhor, possamos sentir a tua direção. Que nessa noite, meu Deus amado, meu Deus querido, possamos sentir o teu amor e a tua graça. Se alguém entrou aqui nessa noite, ó Deus, numa situação espiritual difícil, mesmo sendo um crente, ó Deus, que nessa noite ele possa sentir, ela possa sentir a tua poderosa mão sobre a sua vida, cuidando, abençoando, orientando. Ó Deus querido, Deus amado, finalmente, Deus, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o melhor que o Senhor tem para nós ainda não aconteceu. O melhor que o Senhor tem para nós não é nada relacionado a coisas ou a pessoas, ó Deus. Por isso, livra-nos do materialismo, da coisificação, livra-nos do hedonismo, livra-nos do narcisismo. Ó Deus, ajuda-nos a olhar para Jesus, a olhar, ó Deus, para as coisas espirituais, a olhar a eternidade, porque o Senhor tem um futuro glorioso para a tua igreja. O Senhor tem um futuro glorioso para todos nós. Ó Deus amado, Deus amado e querido, se alguém, ó Deus, está aqui nessa noite crente, passando por luta, passando por sofrimento, Deus, que ele possa ou ela possa olhar para a eternidade e saber que aquilo que nos aguarda, Senhor, é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa agradável e boa que nós já tenhamos experimentado nessa vida. Nos ajude, Senhor, a olhar com os olhos espirituais para o futuro glorioso que espera a mim e espera cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite. Muito obrigado, Deus, por esse rico, santo e abençoado privilégio de podermos refletir sobre a tua santa e poderosa palavra. Nós oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar um pouquinho, querido pastor Ricardo.